Pai do Senhor, meus irmãos, sejam bem-vindos ao nosso devocional. Hoje é dia 17 de julho, quarta-feira. Estamos lendo aqui Provérbios 8:36. Todavia, aquele que decide afastar-se de mim, a si mesmo se flagela. Todos os que me desprezam amam a morte. Esse verso me faz lembrar uma das mais duras realidades da nossa pecaminosidade, da nossa não só tendência, mas realidade e natureza no pecado. De que todas as vezes que praticamos, a gente se machuca, se autoflagela, ah, traz para si mesmo o, uma expressão mais comum dos nossos dias, faz mal para si mesmo, né? Muita gente tem olhado para Deus e visto em Deus uma pessoa, esse é papo de satanista, né? Uma incoerência. Eles dizem a ideia de Deus é perversa, é incoerente, porque ele deu, por exemplo, as funções sexuais e depois disse que era pecado. Ele, segundo a ideia de Deus, deu vários manjares e possibilidades de alimento e depois diz que se exceder é pecado. E aí eles vão falando uma série de coisas, tentando trazer para Deus uma incoerência. Mas a gente conhece os limites das coisas, né? Não é, às vezes, a coisa em si que é pecaminosa, mas os grandes excessos, né? Que quando Jesus não é mais mediador entre nós e o dinheiro, é aí que vem o pecado. Ou quando Jesus não está entre nós, a nossa alimentação, entre nós e nossa sexualidade, então daí vem os pecados. E, enfim, mas o que eu quero refletir é isso, é pensar que quando a gente peca, pecamos contra Deus, isso é fato. Mas nós não diminuímos Deus. Nós não prejudicamos Deus na sua essência, ele continua santo. A gente não prejudica Deus no sentido dos seus feitos e realizações. Enfim, quem que é o prejudicado? Às vezes o próximo, porque se eu fizer uma maledicência contra o próximo, eu vou pecar contra o meu próximo, inclusive, né? Mas na maioria das vezes é fato, pecamos contra Deus e podemos pecar contra o próximo, mas quem é o maior prejudicado a não ser nós mesmos? Então, pensando nisso, nessa possibilidade, eu lembrei lá da época que estava acontecendo, já estava acontecendo, a, o cativeiro babilônico. Então, estou sempre recordando, porque eu tenho uma predileção pela história de Israel desse período. E o que acontece? O cativeiro, Israel, a maior parte, não vou falar de porcentagens que isso é difícil, mas a maior parte já tinha sido deportada, né? Foram três grandes invasões, a maioria já estava lá para Babilônia e tinha ficado também não vou quantificar, mas ficou um povo em Israel, né? E esse povo depois resolveu ir para o Egito. Lá na altura do capítulo 40, 40, 41, tal, o profeta Jeremias disse: vocês não façam isso, vocês fiquem na terra, né? E eles insistiram,
e obrigaram Jeremias a ir para o Egito. E lá eles voltaram a fazer tudo quanto os seus conterrâneos, né, vamos dizer assim, que estavam na Babilônia, tinham cometido em Jerusalém. Então, mas agora só o aspecto da idolatria, né? Não a questão de não guardar o descanso da terra e outras problemáticas. Mas a idolatria eles levaram para o Egito e aprenderam a queimar incenso para a rainha dos céus, uma divindade pagã. E aí estão nessa prática e Jeremias disse com mais ou menos com essas palavras: vocês estão cometendo malignidade, né? Ah, ele fala, aliás, é a última profecia do profeta Jeremias, uma das últimas profecias, e ele fala exatamente isso. Vocês estão fazendo mal contra vocês mesmos. Vocês estão cometendo tanta malignidade contra vocês mesmos. Então percebe que na história de Israel, esse provérbio aconteceu, né? E aí o profeta Jeremias falou: olha, vocês estão cometendo os mesmos erros e vocês não vão voltar para ajudar. Foi o que Deus disse para eles. Vocês não vão voltar para ajudar, vocês não vão fazer parte do meu remanescente e eu vou alcançar vocês pela espada, pela fome, tudo isso no Egito. Foi do mesmo jeito que eu permiti que um inimigo invadisse Jerusalém e levasse o rei embora, eu vou permitir que entre aqui no Egito e, e vocês vão estar no meio dessa guerra que não era vossa, agora são palavras minhas, né? Vocês vão estar debaixo de uma guerra entre um inimigo do Egito, contra o Egito, obviamente, mas vocês estão aí no meio e vocês vão ser castigados, porque eu vou permitir tudo isso. Então, é óbvio que a gente tem que olhar para nós agora, né? Porque a gente já sabe que Israel praticou isso. E olhar para nós e não pensar nesse pensamento de satanista que quer desqualificar Deus, não pensar que Deus é essa pessoa turrona que o tempo todo está dizendo não, 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 só para me ver incomodado. Será que é para isso? Será que Deus tem um prazer de dar com uma mão e tirar com a outra? Né? Como se diz a respeito de pessoas das nossas convivências aqui. Será que Deus é essa pessoa ruim? Né? Não. A Bíblia diz que Deus é bom, né? E todos os seus caminhos são justos. Será que não aprendemos que um não de Deus é para a nossa felicidade? Que quando Deus diz, por exemplo, não adulterarás, Deus está trazendo uma segurança ou querendo que nós estejamos seguros dentro do matrimônio para viver uma vida muito melhor, né? Muito melhor. Será que Deus, quando diz não faça tal coisa, é porque Ele sabe que a prática daquilo que Ele proibiu, né, é extremamente danosa e prejudica toda uma sociedade? Quando Deus diz não mentirás, né, não darás falso testemunho, para você pensar um pouquinho que ambiente infernal, desculpa a expressão, não seria uma casa onde todo mundo mente, uma sessão, uma repartição, né, de trabalho, né, aonde todo mundo mente, onde você não pode confiar no trabalho ou na sequência do trabalho que o outro vai dar, porque todo mundo mente, se mente para se dar bem, se mente por prazer, mente por costume, e não dá para confiar em ninguém. Quando Deus diz para nós, é que Ele sabe o que é melhor para nós. Então,
todas as normativas e mandamentos de Deus não cabe na cabeça da maioria, mas é para a nossa felicidade. Não é para reafirmar Deus, é para que a gente seja mais seguro, mais feliz, psicologicamente mais estabelecido, emocionalmente mais tranquilo, e não o contrário, né? Deus não está, como acusam Deus, fazendo de nós fantoches e escravos. Não. No Evangelho, somos escravos, sim, somos servos, sim, de Cristo. E ser servo de Cristo é servo da liberdade. O pecado em si é escravizante. Por isso que Jesus disse: qualquer um que comete pecado se constitui escravo do pecado. Só que o servo de Cristo, portanto, o servo da liberdade, vive com as feições, com as características de quem é livre de fato. Agora, o escravo do pecado, não. Ele troca os pés pelas mãos. Ele está sempre metido em confusões. E o resultado final é que faz mal contra si mesmo. Então, tem gente que é incapaz de falar um A respeito do seu próximo, mas quando peca, peca contra si mesmo, né? Em outras possibilidades de pecar, né? Peca contra si mesmo. Vai ser sempre assim. Então, insistir, eu acho interessante que quando o Jeremias fala, Deus fala através de Jeremias, é essa pergunta: por que cometeis tanta malignidade contra vós mesmos? E aí o Jeremias discorre as consequências. E aqui está esse provérbios, para eu parar de falar, né? Todavia, aquele que decide afastar-se de mim, afastar-se de Deus, a si mesmo se flagela. É impossível ser feliz dando as costas para Deus. É, é completamente prejudicial se afastar de Deus. E todo mundo que despreza Deus deixa de amar a Deus, portanto, amar a vida, passa a amar a morte. Morte, pecado, um é recompensa do outro, né? Porque o salário do pecado é a morte, a recompensa do pecado é a morte. Então, afastar-se de Deus é tudo isso. São estes prejuízos. E aí, na ajuda, no poder do Espírito Santo, a gente pode decidir se aproximar de Deus e amar a Deus de todo o nosso coração. Porque o contrário disso, somado com a escravidão do pecado, é só se prejudicar nessa vida. Sejamos sábios. Vamos orar. Pai, graças te damos pela liberdade que temos em Cristo Jesus. Eu peço a tua bênção e misericórdia sobre todos nós. Que saibamos, ó Senhor, nos conduzir na tua presença, na proximidade, Senhor, de ti e da tua santidade. Nos ajuda. Eu oro, Pai, no nome de Jesus. Amém.